econômica que se avizinha. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Contem comigo. Nossas aulas serão através dessas videoaulas e também através da atividade que será desenvolvida na plataforma SEI. E vocês fiquem à vontade para se manifestarem aqui nos comentários do vídeo, tá? Na plataforma YouTube, livres para tirarem qualquer dúvida, livres para manifestarem sobre alguma opinião, dúvidas sobre a atividade que for postada na plataforma SEI, sobre o conteúdo da aula, sobre a metodologia, formato da aula, sobre qualquer coisa que vocês tiverem a necessidade de esclarecer. O canal adequado é aqui na plataforma YouTube, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. Pois bem, o assunto da aula de hoje é a condição jurídica do estrangeiro. Eu adotei para nós termos como base para nossa aula a obra do professor Francisco Rezec, Direito Internacional Público, curso elementar. Eu optei por essa obra, meus queridos, porque, ao meu ver, é a linguagem mais acessível para vocês nesse momento do curso. Estamos no começo do curso, né? Terceiro período. Já superamos aquela fase introdutória, mas ainda estamos tendo os primeiros contatos com as disciplinas técnicas, né? Então, o nosso vocabulário aqui, ele ainda é um pouco limitado, o nosso vocabulário técnico, né? E é natural que seja, né? Estamos dando os primeiros passos. E a linguagem que o professor Francisco Rezec traz é uma linguagem mais acessível, comparando com outras obras. Então, por isso, eu optei pela obra dele, tá? A opção foi feita nesse critério. Mas, se você quiser utilizar também outras obras, é muito bom, sempre muito viável e até aconselhável que o faça. E aí você tem o Sidney Guerra, você tem o Valério Mazzuoli, que trata do assunto, é uma obra que eu gosto muito, tá? Também o Valério Mazzuoli. Você tem o Marcelo Varela, você tem outras obras, outros autores que trabalham essa temática também. Pode usar tranquilamente. Mas o Francisco Rezec, ele supre a necessidade. Eu tomei como base a obra dele. Tá? É a obra que está lá citada nas referências bibliográficas do nosso plano de aula postado na plataforma SEI. Obviamente, você está assistindo esse vídeo, teve acesso ao link que está naquele plano de aula. Então, é aquele plano de aula que contém o link. Lá no finalzinho dele, você vai ver a referência bibliográfica, tá bom? E aí você estuda por aquela obra. Vale a pena você ter acesso. E o professor Francisco Rezec, ele já inicia o trabalho dele, meus queridos, fazendo uma referência à discricionariedade do Estado em aceitar estrangeiro em seu território. Nós estamos falando da condição jurídica do estrangeiro. Ele já começa falando que nenhum Estado é obrigado a aceitar estrangeiro no seu território. Ele já começa dizendo isso. Ele já começa por falar isso. Nenhum Estado é obrigado a aceitar estrangeiro em seu território. É discricionário ao Estado que o faça. No entanto, não existem, não conhecemos nenhum registro histórico de algum Estado que tenha recusado em absoluto a presença de estrangeiros. Evidentemente, existem aqueles Estados que são mais refratários. Aqueles Estados que apresentam um rigor maior ao admitir a presença de estrangeiros no seu território. Tá? Você tem o exemplo americano, tá? Você tem os países do Oriente Médio, por exemplo. São exemplos de estados que apresentam um rigor, uma limitação à presença de estrangeiros, mas admitem que os estrangeiros transitem por seu território. E existem estados mais absorventes, e aí eu posso citar o nosso exemplo, o estado brasileiro, tá? Que é o estado que admite com maior facilidade a presença de estrangeiros. É claro que o título de ingresso desse estrangeiro no território também é variável. Tá? Nós teremos aquele estado que vai ter uma presença maior de estrangeiros a título de imigrantes, que é aquele estrangeiro que permanece ali a título definitivo, e teremos também a existência daquele estado que permite a presença de estrangeiros a outro título. Tá? Com uma maior presença de estrangeiros a outro título. Isso nos leva, inclusive, no caso brasileiro, a uma variedade de vistos, que seria, né, os vistos são
os títulos sob os quais esses estrangeiros são admitidos no nosso território. Tá? Nós temos, no caso brasileiro, a Lei 13.445, que é uma lei de leitura obrigatória para quem estuda essa temática, e aí vale a pena vocês irem lá procurar, repetindo, Lei 13.445 de 2017. Se você pesquisar lá no Google, o primeiro link que aparece já te leva ao texto da lei no Planalto. Você vai ver que aqui no Brasil, por exemplo, nós admitimos uma variedade de vistos. A lei faz uma distinção entre aquele estrangeiro que aqui adentra a título de imigrante, ele quer entrar aqui com o ânimo de permanecer em definitivo, para estabelecer um domicílio aqui no território, ou mesmo que não busque se manter em definitivo, ele procura se manter aqui por um tempo, busca se manter aqui por um lapso temporal mais longo, né? Por um tempo mais longo, se estabelecer aqui por um tempo mais longo. Tá? Essa lei faz uma distinção entre esse estrangeiro e aquele que busca adentrar no território brasileiro a um título temporário. Tá? Como, por exemplo, o artista, o turista, aquele praticante de algum esporte que vem aqui única e exclusivamente para uma competição, aquele professor universitário estrangeiro que vem aqui única e exclusivamente para uma palestra. A lei faz essa distinção, fazendo ainda uma distinção entre esses tipos de visto e o visto diplomático. Tá? Que é aquele visto concedido às autoridades representantes dos estados soberanos, das soberanias, dos chefes de delegações. Tá? Então, a lei faz essa distinção. O professor Francisco Rezec não se aprofunda nisso, mas é muito importante que você faça uma leitura dessa lei, tá? Nos tipos de visto, até mesmo porque na nossa atividade que está postada lá no SEI, diz respeito ao tipo de visto. Então é muito importante que você faça. Não vamos aprofundar aqui no vídeo, mas você vai ter que aprofundar lá na nossa atividade, tá bom? E também é muito importante nós fazermos uma pequena distinção, uma rápida distinção, pessoal, entre aqueles estados em que o Brasil exige a existência de visto e aqueles estados em que o Brasil, através de um tratado bilateral ou até multilateral, dispensa a existência de visto. Vamos perceber, e o Francisco Rezec faz essa observação, que em alguns estados, em relação a alguns estados latino-americanos e alguns estados europeus, o Brasil dispensa a existência de visto para estrangeiros, né, que sejam originários desses estados. Por essa razão, se um brasileiro ingressar nesse estado, também vai ser dispensado o passaporte visado, tá bom? Pelo princípio da reciprocidade, que é um princípio que nós já analisamos em aulas anteriores, do qual nós já falamos em aulas anteriores, tá bom? Isso depende muito de tratado, tá bem? Depende muito de tratado. O professor Francisco faz essa distinção entre esses estados. Por isso eu trouxe aqui para vocês. É muito importante que vocês façam a leitura da obra do professor Francisco Rezec, para entender isso aí também de maneira mais clara, tá bom? Ele explica isso de maneira muito clara e assistindo esse vídeo e fazendo a leitura, isso também fica mais claro para você. Pessoal, também é importante ressaltar que, independente de como esse estrangeiro entre aqui no Brasil, a que título ele entre, assim que ele ingressa, o Estado assume para com ele algumas obrigações e ele adquire alguns direitos. Em regra, ele mantém os direitos civis, tá? A esse estrangeiro são reservados os direitos civis, via de regra. Com exceção, tem algumas exceções, por exemplo, o trabalho remunerado. Esse trabalho remunerado ele não pode exercer, somente o estrangeiro residente no país é que pode. Inclusive, o estrangeiro que está aqui a título temporário, se ele está regular e ele de repente exerce um trabalho remunerado, essa estadia dele se torna irregular.
tá bem? Então ele não lhe é facultado esse direito. Também os direitos políticos, o estrangeiro não tem, tá? Ele não exerce direitos políticos, o direito de votar e ser votado, com exceção dos portugueses, em razão de um tratado celebrado entre Brasil e Portugal, é a Convenção sobre a Igualdade de Direitos entre Brasileiros e Portugueses, chamada, né, mais conhecida como Estatuto da Igualdade. Foi um tratado assinado entre Brasil e Portugal em 1971, que estabelece que brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil mantêm os direitos de cidadania, né, nos respectivos países. É a exceção, tá bom? Fora essa exceção, fora isso, essa situação dos portugueses, o estrangeiro não possui direitos políticos. É também importante ressaltar a situação do cidadão, do estrangeiro que ingressa aqui no Brasil e não possui nenhuma documentação e nem recursos. É possível. E mesmo esse estrangeiro, ele pode receber, ser concedido a ele o estatuto de refugiado. E aí há uma regulamentação também, lá na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, que foi celebrada em Genebra em 1951. E foi ratificada pelo Brasil em 1960. Então é muito importante você conhecer essas duas convenções, tá? Faça uma pesquisa rápida, eu vou postar o link na descrição do vídeo para facilitar para vocês, mas vocês vão fazer uma leitura, ter um contato com essas duas convenções. A Convenção sobre Igualdade de Direitos entre Portugueses e Brasileiros e a Convenção sobre o Estatuto de Refugiados de Genebra de 1951. Tá? Muito importante vocês conhecerem esses dois textos porque eles tratam diretamente dessa questão. Um outro tema abordado aqui pelo professor Francisco Rezec, pessoal, é a exclusão do estrangeiro do território nacional. Pode ser que o Estado não queira esse estrangeiro aqui no território, né? Que o Estado nacional não queira o estrangeiro aqui. E ele arrolou 3 formas de excluir esse estrangeiro, 3 instrumentos que o Estado possui para excluir esse estrangeiro, para tirar esse estrangeiro não desejado aqui do território. Seriam a deportação, a expulsão e a extradição. Vamos falar dessas 3 ferramentas agora, desses 3 institutos agora. O primeiro deles é a deportação. A deportação, pessoal, ela ocorre quando esse estrangeiro tenha ingressado no Estado de maneira irregular, de maneira geralmente clandestina, ou mesmo quando ele tenha ingressado de maneira regular, a sua estadia tenha por alguma razão se tornado irregular. Por exemplo, ele ingressou aqui sem visto, de maneira clandestina, atravessando um rio numa fronteira, um rio internacional numa das fronteiras do Brasil. Ele atravessou lá pela ponte da Amizade. Ele é oriundo de um estado que exige o visto, mas ele atravessou pela ponte da Amizade, burlou a fiscalização e está aqui no país sem visto já há alguns meses. A sua entrada aqui foi clandestina. Se esse estrangeiro é surpreendido pela Polícia Federal, por exemplo, por alguma autoridade, ele é deportado pela Polícia Federal ao seu estado de origem. E aquele estrangeiro que entrou de maneira regular, por exemplo, ele entrou com visto de turista. O visto de turista tem um tempo determinado. Aí ele já está aqui há 1 ano. Ele tinha um visto de 90 dias e está aqui há 1 ano. E poderia ficar somente 90 dias. Ele também está sujeito à deportação. A deportação ela não produz sequelas. Isso significa que tão logo seja resolvido o problema dele, a pendência dele, ele pode retornar. Tá? Não existe nenhum impedimento de retorno desse estrangeiro aqui no Brasil. Inclusive, se regularizada a situação aqui no Brasil, nem deportado ele é. É uma medida administrativa, a própria Polícia Federal é quem faz, tá? É que tem competência para fazê-lo. E não pode ser confundida com impedimento de entrada. Existe uma situação em que o indivíduo sequer entra, em razão de uma irregularidade, ele sequer entra no país. É o caso, por exemplo, de um estrangeiro que chega no aeroporto e não tem o seu passaporte visado.
A Polícia Federal, verificando que o seu passaporte não está avisado, não deixa nem ele ultrapassar os portões do aeroporto. Ele é devolvido para o seu país, dali mesmo, do portão de embarque mesmo, ele é devolvido para o seu país, tá? Do seu país de origem. Então isso não é deportação. A deportação implica no ingresso dele no território nacional. Quando ele é impedido de entrar, não caracteriza a deportação. Eu falo isso porque o Francisco Rezec faz essa distinção, tá bem? Outra medida de exclusão do estrangeiro do território nacional é a expulsão, tá? Que é uma outra ferramenta também utilizada pelo Estado. Nesse caso aqui, pessoal, ocorre quando o estrangeiro cometeu, ou melhor dizendo, foi condenado por crime doloso. Tá? Quando ele é condenado por algum crime doloso aqui no Brasil, aí ele pode ser expulso. A expulsão, ela implica na abertura de um inquérito, tá? Um procedimento chamado inquérito perante o Ministério da Justiça. E ao final, o ministro da Justiça emite uma portaria expulsando esse estrangeiro. É garantido nesse procedimento todo a ampla defesa, tá? Inclusive assistência de advogado. Se não tem advogado, é indicado um defensor público para acompanhar esse estrangeiro, tá bom? Mas enfim, ela traz consequências, porque ela traz consequências, sequelas maiores. Uma vez o estrangeiro sendo expulso mediante portaria do ministro da Justiça, somente uma nova portaria, revogando aquela portaria de expulsão, permitiria o ingresso dele aqui no Brasil. Diferente, por exemplo, da deportação, que não gera sequela. A deportação, uma vez que ela se implementa, regularizando a situação, o cidadão, o estrangeiro, pode retornar ao Brasil a hora que ele bem entender. Na expulsão, não. Uma vez ele expulso, ele não pode retornar, traz uma sequela, tá? Então é um procedimento que traz uma consequência muito maior, tá bom? Esses dois procedimentos, eles são tratados pelo Francisco Rezec até de maneira, tratados juntos, porque eles são discricionários, não são obrigatórios. O Estado não tem a obrigação nem de deportar, nem de expulsar. Tá? Ele faz essa observação no final da abordagem dele sobre os institutos. Tá bom? Todos esses dois, pelo menos esses dois instrumentos, observa-se que não são obrigatórios. O Estado pode deportar ou não, se verificada a situação em que permite a deportação, e pode optar por não deportar. Da mesma maneira, na expulsão. Observada uma circunstância que autoriza a expulsão, ele pode ou não expulsar. É importante ressaltar que a legislação antiga, o Estatuto do Estrangeiro, facultava a expulsão no caso de procedimento do estrangeiro que o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. A atual lei de imigração, que é a Lei 13.445 de 2017, não manteve essa redação, isso era muito subjetivo, tá? Então tirou essa redação. Então é somente no caso da prática e condenação, nem da prática, né, da condenação de crime doloso aqui no território nacional. Falados desses dois institutos, pessoal, sobrou o terceiro, a extradição, que é o mais complexo, né, o instituto que tem mais detalhes, então restou esse. A extradição é a entrega por um Estado a outro, a pedido de um Estado, para a pessoa que em seu território deva responder a processo penal ou cumprir pena. Por exemplo, tem um estrangeiro aqui no Brasil, tá? Um italiano aqui no Brasil, e esse italiano responde a uma ação penal lá na Itália, ou tem que cumprir uma pena lá na Itália. O Estado italiano pede, o governo italiano requer ao governo brasileiro a extradição desse italiano, tá, para que ele possa responder a ação penal ou cumprir a pena lá no território italiano. Ou seja, o Brasil entrega um estrangeiro ao seu estado de origem para que lá ele possa responder a ação penal ou cumprir uma pena. Lembrando que a extradição
ela pressupõe a existência de uma ação penal. Por exemplo, não pode extraditar o devedor de alimentos. Ele vai cumprir uma prisão em razão de uma dívida de alimentos. Não, nesse caso não vale. Tá? Não, nesse caso, as regras da extradição não valem. Então, só pressupõe a existência sempre de uma ação penal. Além de sempre pressupor a existência de uma ação penal, também temos que pressupor a existência de um tratado. Tá? Há sempre a necessidade de um tratado de extradição entre os estados, ou, na inexistência de um tratado, o compromisso de reciprocidade. Tá bom? Sempre que houverem esses atos, pessoal, que inexistir um tratado, há necessariamente a existência de um pacto de reciprocidade, um compromisso de reciprocidade. O que seria esse compromisso? É o compromisso de se comportar da mesma maneira caso a situação ocorra, tá, novamente envolvendo interesses inversos. Por exemplo, se tem o caso do italiano que está aqui no Brasil. Vamos supor que não existisse tratado de extradição entre Brasil e Itália. E um brasileiro cometeu um crime aqui no Brasil, responde a uma ação penal, tem que cumprir uma pena e está na Itália. Então, quando ocorrer essa situação envolvendo brasileiro na Itália, a Itália deveria se comportar também da mesma maneira. Ou seja, o princípio da reciprocidade. Então, pressupõe-se ação penal, a existência de uma ação penal contra o extraditando, o infácil extraditando, e um tratado de extradição ou compromisso de reciprocidade. Tá? Sempre haverá a existência desses elementos. É importante ressaltar também que o governo brasileiro não tem a obrigação de entregar, tá? Uma vez que o Estado estrangeiro requeira a extradição de um nacional seu que está aqui no Brasil, ao governo brasileiro é discricionário o ato de entregar ou não. Tá? Cabe ao governo brasileiro analisar, inclusive do ponto de vista político, tá? Inclusive analisar da realidade política, se vai ou não extraditar aquele estrangeiro. Tá? Em nenhuma medida isso implica numa obrigação internacional. Uma vez que o governo brasileiro, recebe um pedido de extradição de algum estrangeiro que esteja aqui, ele pode recusar sumariamente. Tá? É aquela situação que nós já falamos, ele não tem obrigação de entregar esse estrangeiro. Mas, não havendo essa recusa, ele deve submeter esse pedido à apreciação do Poder Judiciário. E aí quem faz essa apreciação é o Supremo Tribunal Federal, tá? Porque isso implica, pessoal, já de imediato na prisão do extraditando. Então, uma vez que o governo brasileiro não recusa sumariamente, ele vai recolher, prender esse extraditando e submeter o pedido à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão ver aqui agora que o ato de extradição ele não é um ato exclusivo do governo, do Poder Executivo. Ele é um ato do Poder Executivo juntamente com o Poder Judiciário, até porque implica em direitos de liberdade do extraditando. Então, o Poder Executivo vai agir conjuntamente com o Poder Judiciário. Só após a manifestação do Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, é que o presidente da República, então, deverá extraditar o cidadão. Há entendimento pacificado na Corte, no STF, de que o presidente da República, o governo federal, uma vez recebido o pedido de extradição, ele não tem obrigação de acolher. Mas, uma vez que ele submete ao STF para analisar a legalidade, o STF vai analisar a legalidade, o presidente da República analisa politicamente. O STF analisa a legalidade, se tá de acordo com tratados, com o tratado de extradição, se foi realizado com o compromisso de reciprocidade, se o crime que ocorreu lá no estado de origem é crime comum, não é crime político, são
os critérios utilizados pelo STF. Uma vez o STF analisando, há um entendimento na corte que é dever do governo conceder. Mas nós tivemos no Brasil um caso muito nebuloso, quando o então presidente Lula não acolheu uma decisão do STF, deixando de extraditar o Cesare Battisti. O Francisco Rezec faz menção a esse caso. Inclusive, o Francisco Rezec faz duras críticas, né, à parte da doutrina que diz que esse ato era discricionário do presidente. Ele entende que não, era obrigatório. O presidente da República tinha o dever de extraditar o Cesare Battisti, uma vez que o STF tinha manifestado pela sua extradição, tá? Tinha decidido pela sua extradição. Então, assim, sempre lembrando que esse é um ato que deve ser praticado em conjunto entre o Poder Executivo, Presidente da República, e o Poder Judiciário, STF. Uma vez o STF se manifestando contrário à extradição, aí o governo tem que liberar esse extraditando, tem que soltá-lo e não efetivar a extradição. Ele fica impedido de realizar a extradição. Mas, uma vez o STF manifestando favorável à extradição, como já dissemos, entendendo que a extradição é viável, aí o governo deve entregar o extraditando ao seu país de origem. No entanto, ao entregar esse extraditando, ele deve assumir alguns compromissos. E o Francisco Rezec faz menção a esses compromissos. Seria de que o Estado de origem não irá punir o extraditando por fatos anteriores ao pedido. Ou seja, o Brasil diz assim, olha, eu entrego o seu nacional, mas você não vai punir ele por fatos anteriores, tá? ao fato que deu motivo ao pedido de extradição. E vai descontar da pena dele esse período que ele ficou preso aqui, esperando o STF decidir se ele ia ser extraditado ou não. Lembrando que ele só pode ficar 3 meses preso. Mas esse período que ele ficou aqui, né, no Brasil, que seria no máximo de 3 meses, né, aguardando o STF, vai ser descontado na pena dele lá no seu estado de origem. Que vai transformar em pena privativa de liberdade eventual pena de morte. Ou seja, o Brasil jamais vai extraditar alguém para cumprir pena de morte, que não vai levar em conta a motivação política do crime. Também é um outro compromisso que o Estado tem que assumir. E aí, pessoal, para finalizar, lembrando que o Brasil jamais extradita nacional seu, tá? Jamais, sempre extradita estrangeiro. Existe a exceção. É o caso daquele que foi naturalizado e ele tenha cometido o crime antes da naturalização. Aí pode extraditar. Ou que ele tenha cometido crime de tráfico internacional de entorpecente a qualquer tempo, antes ou depois da naturalização. Aí ele também poderá ser extraditado. Então tem essas exceções. Bom, finalizamos aqui, pessoal, a nossa abordagem, nossa passagem por esse roteiro do Francisco Rezec. É muito importante que vocês façam a leitura do material. Não vou postar o material em PDF porque vocês têm acesso a essa obra na biblioteca virtual. Tá? Então é o curso Direito Internacional Público, curso elementar, José Francisco Rezec. Tá? É muito importante vocês fazerem a leitura dessa obra. Estou com ela aqui, tá? Direito Internacional Público, curso elementar, Francisco Rezec. Tá? Façam a leitura, importantíssimo. Tá? Vocês vão absorver muito melhor o conteúdo. E lembrem-se que a nossa aula não encerra no vídeo. O vídeo é só parte dela. A aula se complementa lá na atividade que vocês devem realizar lá na plataforma SEI. Vejo vocês aqui na próxima aula. Por favor, manifestem aqui nos comentários, tá bom? Quero ter esse feedback de vocês, tirem dúvidas, porque, como eu disse, o vídeo é só parte da aula, ela continua nos comentários de vocês, nas dúvidas que vão surgir, naquilo que vocês ainda vão acrescentar. Conto com vocês aí para nossa aula ser cada dia melhor, tá bom? Um abraço a todos, desejo aí nesse momento de dificuldade muita paz, muito amor, muita fé e vamos superar isso tudo, pessoal, sem
que a nossa qualidade na formação caia. Tenho certeza disso, tá bom? Um abraço forte a todos.